Depois de um dos vídeos que eu postei, eu recebi uma pergunta da Rita Costa. Eu fui informada que a Rita fez essas perguntas através de um e-mail que o YouTube me enviou informando: Rita Costa fez perguntas para você. Deseja responder? Eu clico lá, responder. Não me aparece nada e no canal do YouTube eu não consigo encontrar as perguntas. Porque a minha capacidade no YouTube se limita a postar os vídeos. Pum. Eu brinco com as minhas alunas que nós ceramistas vivemos enfiadas numa caverna. Quando eu tô na minha caverna, não consigo ver nada nem ninguém. E eu fico tão absorta pela produção, pelos testes, a modelagem, que realmente não dá tempo de acompanhar todas as mídias sociais. Então, quando vocês quiserem falar comigo, por favor, escreve um direct pelo Instagram. É a melhor maneira, mais rápida de eu conseguir responder para vocês, ok? Ainda tenho muito que aprender nesse mundo eletrônico. Então, eu fiquei pensando como é que eu vou fazer para responder isso. Só que as perguntas dela estão relacionadas com queima, com esmalte, e são dúvidas muito comuns. Coincidentemente, essa semana eu recebi de uma aluna a mesma pergunta. A semana passada, outra aluna me procurou com a mesma dúvida. Então, eu fiquei com isso na cabeça, resolvi fazer um vídeo explicando cada parte da queima, da característica da argila, do esmalte, para que vocês sozinhos consigam avaliar quando uma peça está completamente selada e pode ser usada como utilitário, como fonte, como vaso, quando a peça começa a suar, transpirar, o que acontece, por que está acontecendo isso, de modo que agora é sobre isso que eu vou falar. Para começar, eu queria que vocês tivessem bem claro que numa peça cerâmica nós temos duas partes. Nós temos a parte de argila, que é o corpo, e nós temos a parte de esmalte, que é o vidrado cerâmico, certo? Muito bem. Então, a primeira coisa que nós temos na peça cerâmica é a argila. Eu costumo imaginar a argila como se ela fosse a minha pele, cheia de poros, assim. Cada argila tem uma temperatura que faz com que ela fique totalmente fechada e cubra por completo esses poros. A gente chama isso de sinterização, que é a temperatura que faz todo o material que está dentro da argila derreter e fechar e formar uma camada lisinha, como se fosse um vidro, um pirex refratário, um plástico, uma fórmica. É muito importante que você conheça a argila com a qual você está trabalhando e saiba qual é o ponto de sinterização dessa argila. Geralmente, o produtor coloca no pacote de quanto a quanto a argila pode ser queimada. Ou seja, a partir de quantos graus, que é a temperatura mínima, até a temperatura máxima. Procure usar uma argila cuja temperatura máxima seja a mesma que você queima. Não importa o tipo de queima que você usa, a gás, a lenha, diesel ou elétrica. Eu vou mostrar para vocês diferentes argilas queimadas em diferentes temperaturas. Argila que o produtor me falou que a argila era boa e agora eu fiz uma peça e a peça tá vazando, a água tá suando. Por quê? Talvez você não tenha chegado na temperatura certa para aquele corpo cerâmico, para aquela argila fechar todos os poros. Essa peça aqui eu ganhei quando eu fui para o Japão. Você pode ver que ela tá brilhante, só que ela não tem nada de esmalte. Essa peça tá com a superfície dela completamente fechada e selada. E essa argila é uma argila terracota japonesa. Foi queimada em 1000 graus. Em 1000 graus, ela já fechou por completo. Inclusive, isso daqui é um teapot
que é usado diretamente com água quente, não vaza, não sua, porque o corpo cerâmico está completamente fechado. Vou deixar aqui do lado. Esta peça aqui é uma peça queimada em 1000 graus também. Esse copo não verte água, não sua, por quê? Eu atingi a temperatura máxima quando eu queimei esse copo, então a argila ficou completamente fechada, sem nenhuma porosidade. 1000 graus. Esta peça, ela foi queimada a 1300 graus. Não tem esmalte. Esses coloridos aqui são engobe. Como você sabe, engobe é uma argila colorida. Eu uso essa peça para colocar sopa, macarrão, porque ela não sua, ela não transpira, ela não verte água. O que acontece? Essa peça aqui foi queimada na temperatura máxima da argila e também todos os poros foram fechados por completo. São diferentes tipos de argila que queimam em temperaturas distintas. Essa outra peça, ela foi queimada em 1200 graus. A parte marrom não tem esmalte nenhum, então dá para ver que ela está sem brilho, mas completamente lisa, porque a temperatura máxima da argila também foi atingida. Agora, vamos focar nessa argila aqui. Eu queimei em 1300 graus. É a mesma argila. Essa aqui queimada em 1260 graus. Você percebe que até a coloração da argila é um pouquinho diferente, porque conforme a temperatura vai subindo, vão ocorrendo reações químicas desencadeadas pela temperatura que fazem com que apareçam essas pintas. Essa argila não tem essas pintas, mas é a mesma. O que acontece? Quando eu queimo mais baixo, não chega a um ponto de desencadear essas reações químicas. E também não chega ao ponto de fechar por completo. Essa peça, para eu poder utilizar com algo que seja úmido, molhado, eu passo um esmalte. Eu passei um esmalte transparente, incolor, com um leve brilho. Passei o esmalte em toda a parte de dentro e passei o esmalte na parede do lado de fora, mas deixei o pé sem esmaltar. A mesma argila é essa aqui. Foi queimada em 1240, uma temperatura menor ainda. Eu passei esmalte só aqui em cima e aqui ela está completamente sem esmalte. Percebam o seguinte, essa peça tem os poros muito mais abertos do que essa e as duas têm os poros muito mais abertos do que essa. É a mesma argila. O que acontece é que a temperatura de queima foi diferente e essa é a grande diferença que vai fazer com que eu consiga usar essa peça aqui sem o menor medo de verter água, essa daqui com um certo cuidado, porque eu não uso para colocar sopa e nem coisas muito úmidas, cheia de líquido, e essa aqui que eu não coloco líquido nenhum, porque eu tenho certeza que vai verter a água. Daqui a pouco eu vou falar sobre o esmalte. O que acontece com as peças
que não tem o corpo bem fechado, que os poros não estão fechados e eu submeto elas à água. É isso que acontece. A peça começa a mofar. Por quê? Ela começa a absorver tanto a água que é colocada em contato direto com ela, na lavagem ou no alimento, quanto a própria umidade do ambiente. Ela vai absorvendo todas essas gotículas e vai inchando. E depois ela não consegue evaporar toda essa água, principalmente se for aqui embaixo, que a peça está sempre apoiada. Então as peças começam a mofar aqui embaixo. Já deve ter acontecido isso com algumas de vocês. Isso é relacionado com a porosidade, a sinterização da argila. Então, eu vou responder a pergunta que sempre me fazem. Qual é a temperatura ideal para eu queimar uma caçarola para ir ao forno, para ser utilizada como um suporte de massa de macarrão, para ser utilizada como uma sopeira, para ser utilizada como uma fonte, um vaso de flor de corte que fica cheio de água? A temperatura ideal é a temperatura máxima que o produtor da massa cerâmica, da argila, fala que pode ser queimado, porque aí você realmente vai fechar o corpo da argila. Então, nós temos a segunda parte da peça cerâmica, que é o esmalte. Você imagina que o esmalte é um vidro líquido que, ao ser submetido a uma temperatura muito alta, ele vai ficar na sua forma líquida, vai grudar na peça cerâmica, depois ele endurece quando a temperatura abaixa e ele vai formar essa camada vítrea selando a superfície. Mas ele não faz milagre, ele protege, mas ele precisa que o corpo cerâmico também esteja fechado, senão chega um momento que a argila começa a absorver a umidade e ela começa a mofar. Pode mofar tanto onde não tem esmalte, quanto na parte que já tem esmalte. Por exemplo, nesses pontos brancos, nós encontramos mofo. Porque o mofo entrou daqui de baixo e ele vai se proliferando em todo o corpo cerâmico. Ou seja, eu sei que essa peça eu não posso utilizar para alimentos úmidos e o que eu vou colocar aqui nessa peça ou é um enfeite ou um alimento seco que está embalado e que vai ser rapidamente consumido. Não vou me desfazer dela, uma peça que eu ganhei de uma amiga muito querida, que trouxe de uma viagem, enfim. Essa peça aqui é uma peça industrializada, uma porcelana, que está completamente esmaltada, só o pezinho dela é que não tem esmalte. A área de absorção de umidade é muito pequena, mas além da área de absorção, tem também o agravante de que esse esmalte craquelou, ele deu muitas trincas. A água vai penetrando pelas trincas e vai se infiltrando no corpo da peça, que também está poroso, que também não foi queimado na sua temperatura máxima. E isso é super fácil de observar, tanto porque ela está absorvendo água, quanto ao passar a mão aqui, eu sinto que a peça está muito porosa. Então, essa peça aqui também está condenada. Ela não pode mais ser utilizada para colocar líquidos, para colocar alimentos úmidos. Por quê? Porque provavelmente, logo em breve, ela vai estar inteirinha mofada. As alunas me perguntam, é melhor o utilitário alta temperatura? Não necessariamente, porque este aqui é um utilitário que está em baixa temperatura. O que você tem que ter em mente? Que o melhor utilitário, a melhor peça para você utilizar é aquela que combina uma argila que está completamente sinterizada, com o corpo fechado e
um esmalte que vai ajudar ainda a proteger toda a camada. Essa é a peça ideal para ser utilizada em contato direto com água. Então, daí nós podemos tirar algumas conclusões. A primeira, se você queimar uma peça sem atingir a temperatura máxima da argila, você pode fazer o teste de encher a peça de água, deixar a noite passar e no dia seguinte o que você vai ver que ou está vertendo mesmo água ou a peça vai estar completamente úmida por baixo, porque a umidade passou. Segunda conclusão, o melhor utilitário é aquele que combina a temperatura máxima da argila com um esmalte que vai proteger a peça. Terceira conclusão, se você não conseguiu atingir a temperatura máxima da argila, está percebendo que a sua peça está porosa, você vai colocar um esmalte, preferivelmente na peça inteira, para tentar proteger o máximo possível como eles fizeram, mas tendo ciência de que pode acontecer, mesmo assim, da umidade penetrar por baixo do esmalte. Ela pode penetrar tanto pelo pezinho, por uma área que não está esmaltada, por mínima que seja, ou pelos craquelados do esmalte. A última coisa que eu vou explicar para vocês é sobre a peça que recebe terra sigilata, ou engobe, ou nada, e você pega uma pedra de quartzo ou um saquinho plástico e vai polindo essa pedra e vai fechando todos os poros da pedra. Essa peça tem a superfície selada. Essa argila é a mesma argila aqui, que vocês lembram que eu falei que a temperatura de queima dessa argila é 1300. Então, a peça está selada superficialmente, da mesma maneira que essa peça está selada superficialmente. Essa aqui com o esmalte, essa aqui com o processo de brunido. Mas a peça por baixo não está queimada no ponto máximo. Ou seja, toda essa área que não recebeu o polimento, ela está porosa, está aberta. Dessa maneira, agora juntos nós vamos responder às 3 perguntas da Rita Costa, que coincidem com as perguntas das minhas alunas também. A peça brunida e passada terra sigilata pode ser utilitário? Pode, desde que você tenha ciência de que se a argila que você utilizou não foi queimada na sua temperatura máxima, a peça estará porosa e ela pode sim absorver umidade. Se por um acaso você chegou no ponto máximo da temperatura, a peça não vai absorver água, como essa, por exemplo. Ela só está polida, por isso ela tem esse lustro, mas ela chegou na temperatura máxima. Então, ela está completamente impermeável. Ambas receberam polimento, ambas foram brunidas. Essa provavelmente vai vazar e essa não vai vazar. Essa foi a primeira pergunta. Segunda pergunta da Rita Costa. A peça brunida fica totalmente impermeável e pode ser utilizada como fonte ou vaso em contato direto com água? Já está respondido. Sim, ela pode ser usada com contato direto com água, desde que a temperatura da argila tenha alcançado seu ponto máximo e o corpo da argila esteja completamente sinterizado, completamente fechado. A terceira e última pergunta, sobre o silicato de sódio, se eu mesma preparo. O local onde eu compro o silicato de sódio me vende ele já diluído. Ele é uma goma.
bem pastosa, ele é bem viscoso. Aqui. Então, eu pego uma colher e coloco no caso, a pergunta referiu-se à receita da terra sigilada. Tem lugares que vendem o silicato de sódio em pó para que você mesmo misture e bata. Eu prefiro comprar assim. De qualquer forma, se no seu fornecedor o silicato de sódio for vendido em pó, quando você for misturar, você tenha em mente que a concentração dele é assim, bem viscoso, para que ele tenha o resultado desejado na formulação que eu dei no vídeo sobre terra sigilada. Eu brinco com as minhas alunas que nós ceramistas vivemos enfiadas numa caverna. Quando eu tô na minha caverna, não consigo ver nada nem ninguém e eu fico tão absorta pela produção, pelos testes, a modelagem, que realmente não dá tempo de acompanhar todas as mídias sociais. Então, quando vocês quiserem falar comigo, por favor, escreve um direct pelo Instagram. É a melhor maneira, mais rápida de eu conseguir responder para vocês, ok?